Isso aí precisa estar muito claro. E a minha impressão é que o Renato não diria isso se não estivesse tudo bem claro internamente. Agora, o jogo hoje foi muito ruim. Independentemente de quais são as prioridades do Vasco, qual é a prioridade, o tipo de apresentação que o Vasco fez hoje, com ou sem reclamação de arbitragem, porque sempre essas coisas dividem as opiniões e vai ter gente que acha que o juiz apitou muito mal, prejudicou o Vasco. Eu não penso assim. Mas com ou sem discussão sobre arbitragem, a partida que o Vasco fez é muito ruim. Foi muito ruim. Mas não dá para discutir isso aí. Isso é uma coisa, William. Pode falar. O treinador ele precisa preparar a equipe. Vamos ver, ele ficou e não foi viajar para o jogo de ida da Sul-Americana para trabalhar o time contra o Remo, quando o Vasco também não jogou. Também assim. Mas é óbvio, uma semana não vai garantir um bom jogo. Claro. Só que não dá para. Ele não tem duas equipes diferentes que são treinadas de maneiras distintas. Eles estão dentro da mesma rotina. Então é para você ter um ganho na qualidade de jogo, por descanso e por preparar algumas coisas para uma partida do Campeonato Brasileiro. Sim. Mas, de alguma maneira, precisa se refletir também quando você joga a Sul-Americana. E o Vasco não entrou para empatar ou para perder, o Vasco entrou para ganhar o jogo. Quando o Renato fala disso e reclama da Conmebol, que mandou recado, né, pelo jeito, que reclamou por ele não ter ido. Abriu um processo. Sim, por ele não ter ido para... Ele vai, de alguma forma, vai chegar em algum momento uma punição. Você acha? Vai chegar. Seja pecuniária, mas vai chegar. Eu tenho que ler o regulamento para saber se é obrigatória a presença do técnico ou não é. Mas quando chega nesse ponto, assim, me parece um pouco uma desculpa do técnico. Porque ele tinha que falar do jogo de hoje. E o jogo de hoje não foi resolvido pela arbitragem. O Vasco não jogou bem contra o Remo. O Vasco não jogou bem hoje. O Vasco tem um elenco para ser campeão do Campeonato Brasileiro? Obviamente não tem. Mas tem um elenco para produzir mais. Mas nenhum time vai jogar o seu melhor nível sempre. A chegada do Renato, por exemplo, foi muito boa. Aquele time inicial, os primeiros jogos, vitória contra o Palmeiras, viradas, mas era óbvio que não vai se sustentar. E daí em diante precisa de um padrão de jogo. Né? Então, esse padrão de jogo, para mim, ainda está abaixo do que o elenco pode render. E eu imagino que o Vasco... Mas não pode tomar o jogo de hoje como referência para o que você está pensando. Não. Né? Que pode render, porque hoje... O Vasco hoje foi com jogadores que há muito tempo não rendem. Inestrosa, com o Nuno, que sumiu completamente. Esses jogadores vão ser dispensados ou eles vão ser Não, eles de alguma forma precisam tentar recuperar. Mas o jogo de hoje não é uma referência, possivelmente, do que é o Vasco, não. Até porque eu acho que o Vasco vai ter... Não que seja uma maravilha. Mais investimentos no meio do ano. Por causa do avanço da negociação da SAF, porque já teve dinheiro no ano passado. E você garante também que no meio do ano vai vir jogador que resolve? Vai melhorar muito o nível do time? Eu só posso garantir quando tiver assinado. Então. E eu souber quem são. Mas eu aposto que vai melhorar o nível. Quanto eu não sei. Agora, eu acho que o Renato deveria ter falado um pouco mais do jogo, do que não funcionou, do que ele pretendia, e não ter citado tudo em arbitragem ou num completo desprezo para uma competição que, ao contrário do que muita gente diz, se o Vasco terminar campeão, se o Vasco terminasse campeão, não sei se está fora ou não está fora, seria uma enorme festa no final do ano. Uma enorme... Só por isso que ele foi, que seria demais ele ficar com o pezinho lá em cima do puff. Você acha que ele chegou a pensar? Foi simpático. Acho que ele chegou a pensar, vou ou não vou? Não, sendo no Rio ele tem que ir. Mas por ele não iria. Agora, você vê um jogo em que o time do Vasco abre o placar e já abre o placar com 1 a menos. Mas com 1 a menos, ele se lança ao ataque desesperadamente no segundo tempo e ele acaba tomando os gols. O segundo gol é um pênalti, né? Que gerou até a segunda expulsão. Sim. Mas, se você olhar, por que o time está jogando em casa com 1 a menos, ganhando o jogo e vai todo para o ataque e deixa o Cuesta sozinho como o único zagueiro? O único jogador na defesa do Vasco, tanto no lance do primeiro gol do Audax Italiano como no lance do pênalti, é ele. Está sozinho, abandonado. Primeiro você está ganhando o jogo, depois você está empatando com um jogador a menos em casa. Não está ruim empatar. Então ele se coloca à disposição do adversário e é um time desorganizado em campo. E ele não chega a poupar, porque ele já está poupando o jogador. Em algum momento da partida, segundo tempo, ele colocou os 2 laterais direitos que ele tem em campo. O Puma e o Paulo Henrique. Peraí. Tá poupando onde?
Se os dois jogadores estão em campo sob risco de lesão, etc, Mas no segundo etc. tempo, né? Sim, mas você vê 45 minutos. Se bem que o Puma saiu antes do final, mas por alguns, sei lá, 30 minutos, você teve os dois laterais. Não está poupando. E não faz muito sentido tudo isso. Agora, por outro lado, tem a questão da arbitragem. Eu discordo do pênalti. Não acho pênalti. Acho pênalti de tempos modernos aí com o VAR, que vai se pegar a cada filigrana. Sim. E acho que a expulsão, o segundo cartão amarelo, é um absurdo para o menino. Nossa. Que chega atrasado nas duas divididas, aí é uma questão técnica dele. Mas... E tá aí, você como nesse momento, as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, que ontem perdeu de virada por 2-1 para o Audax italiano do Chile. O Vasco da Gama, lamentavelmente, não conseguiu mais uma vitória, enfrentou ali o fraquíssimo Barracas Central na Argentina, empatou o jogo e na segunda rodada também não conseguiu vencer, dessa vez na Colina Histórica em São Januário. O Vasco agora volta a campo no sábado para enfrentar o São Paulo, que venceu por 2-0 a equipe do O'Higgins no Morumbis. E agora o Vasco, obviamente, vai voltar ali com força máxima, vai ter ali o Cuiabano, Paulo Henrique, Puma, todo mundo ali à disposição para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Também ali, né, a gente tem alguns pontos positivos e principalmente negativos para passar para vocês. O primeiro deles, negativo, né, em relação a não em relação ao Vasco só, mas a arbitragem. A arbitragem do jogo ontem, olha, te contar um negócio, hein? Foi bem complicado, totalmente ali enrolado na partida, o juiz do jogo. Cara, assim, erros que tinha muito tempo que eu não via cometendo. Por exemplo, o Cuesta faz o pênalti, na minha opinião não foi pênalti, mas o Cuesta, segundo a arbitragem, foi pênalti, deu um puxão ali no jogador do Audax, e aí acabou que, além de ter dado pênalti, ele ainda expulsou o Cuesta, né? Nas regras, assim, dizem que, a não ser que seja um negócio surreal, por exemplo, o cara deu um carrinho ali, algo do tipo ali, botou em risco o adversário. De resto, se for ali um lance de jogo, teoricamente, é só aplicar no máximo um cartão amarelo e acabou. E o juiz ainda assim expulsou o Cuesta, o que já estava complicado porque no primeiro tempo o JP quase foi expulso no lance que ele vai chutar no gol, na hora que ele vai apoiar o pé depois do chute, acabou dando um leve pisão ali no jogador do Audax italiano. Ele deu um cartão amarelo no campo, né? E depois teve ali a revisão do VAR. E aí ele chegou até a expulsar, depois de muita cobrança ali dos jogadores do Audax italiano, chegou a expulsar, foi no VAR e aí tirou o cartão vermelho e deu apenas amarelo. Depois disso, o JP, ele adianta um pouquinho a bola, ele vai dar um corte no jogador do Audax italiano e nesse corte, o jogador do Audax italiano acaba pisando no JP e no choque acabou que o JP encostou nele, mas foi um choque ali em consequência da falta que o jogador do Audax italiano fez no jogador do Vasco. E mesmo assim, o juiz inverteu uma falta. Nessa falta invertida, ele aplica o segundo cartão amarelo, JP é expulso, e quando tem o segundo cartão amarelo, não tem direito de revisão do VAR. Inclusive, cara, tá na hora de mudar essa regra, porque nesse caso ali o Vasco foi altamente prejudicado por conta de um erro, desculpa a palavra, mas idiota do árbitro. Porque, na verdade, se ele expulsasse direto, desse o cartão vermelho direto para o JP, teria direito à revisão. Como teve um amarelo antes, né? Foi 2 amarelos e um vermelho, o juiz foi lá e não podia revisar. Então, assim, a regra também muito sem lógica. Não tem lógica essa regra que foi aplicada. Então, na minha opinião, tem que ser revisto isso também, porque o Vasco foi altamente prejudicado em casa. O Vasco sofreu ali 2 expulsões, pênalti. Então, assim, foi um combo realmente. Se a gente pudesse resumir esse combo, seria o famoso combo da desgraça. Em relação a Barbosa, né, a galera perguntando bastante como tá a situação do zagueiro Barbosa. E
Teve até atualizações, o staff do Barbosa, ele respondeu sobre a possível sondagem do Vasco da Gama, e a notícia, assim, vamos dizer que não foi tão animadora assim para a torcida vascaína, porque estava esperançosa. A gente vê o Vasco tomando gol aí de bola aérea direto e tudo mais. Então, assim, seria uma boa contratação, iria resolver o problema do sistema defensivo do Vasco, mas a notícia aqui do VDGcast é a seguinte, ó, abre aspas para as palavras do staff do Barbosa: se Alessandro Brito e David Bandeira ficarem no Botafogo, Barbosa renova, somente se ambos ficarem. Foi ali bem categórico, né? Segundo informações, são 2 dirigentes, né, da equipe do Botafogo. Se eles permanecerem, Barbosa teoricamente iria renovar. Caso não, a tendência é que ele saia. E aí teria várias equipes de olho, o Vasco é uma delas, a equipe do São Paulo também tem interesse no Barbosa, mesmo que enxergue que é um valor muito alto, considerável para tirar o zagueiro da equipe do Botafogo, mas o Vasco segue monitorando, lógico, essa informação e dá meio que assim, dá um gelo na negociação, né? Nem tem negociação na verdade, mas dá um gelo ali no possível interesse do Vasco, mas o Vasco precisa se reforçar. Os jornalistas ali da ESPN foram categóricos e tá muito certo isso, que o Vasco na segunda janela tem que buscar ali reforços. O Renato Gaúcho sempre vem salientando, né, passando essa questão ali de reforços de no mínimo 4 jogadores para chegar e vestir a camisa e chegar jogando. E o Vasco precisa mesmo, senão vai sofrer muito na temporada de 2026. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, muito com a sua ajuda. E também peço até desculpa para vocês, estou com a voz muito ruim. E também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!